Engraçado que eu não tô te achando. Ah, te achei. Tá. Então, galera, a ideia dessa capacitação aqui é só a criação de um WSCC, que é custo de capital ponderado, é a média ponderada do custo de capital. E para quem está no GE de Valuation e principalmente quem entrou, quer dizer, quem está no projeto de Valuation do GE de Fundamentalista já sabe isso aqui, acho que já sabe já, né? A gente já viu isso por 5 semanas. Mas então o que eu vou falar aqui é só para vocês irem relembrando, sei lá, quiserem comentar, pode comentar, porque tem pouca coisa dentro. Tá vendo? Eu fiz as paradas bem minimalistas. A equação principal, principal não, né? A equação que tem, essa equação para você chegar no WSCC. Quando você pensa em média ponderada do custo de capital, é uma média ponderada entre esses dois custos, que é o custo da dívida e o custo de equity. E a parte ponderada está aqui, na relação debt to equity. Aliás, não, relação não. No peso de equity para a empresa inteira, que a empresa inteira é equity mais a dívida. É enterprise value. Aqui você tem a relação não. O peso de equity aqui e o peso da dívida. Por isso que se chama média ponderada do custo da dívida. Esse 1 menos T é 1 menos a alíquota de imposto, que no Brasil, por padrão, seria 34, mas conforme você vai fazendo análises mais complexas não, conforme você faz análise, né, se você for analisar a empresa, provavelmente você vai achar um T diferente de 34. Muitas das vezes elas pagam menos, elas conseguem alguns benefícios, ou então o governo tem incentivos, tem setores que têm incentivos, por exemplo. Por exemplo, não, mas não sei de cabeça agora, mas no Brasil tem setores que têm incentivos, acho que de construção. Enfim. Então, essa é a fórmula e a gente vai quebrar em custo de equity, custo da dívida, e o equity e a dívida são valores contábeis. Você vai achar, aliás, na call de quinta-feira do Frazão, esse é uma parada contábil, lá vocês vão ver com mais tranquilidade assim, o que é. Vale lembrar aqui que quando a gente fala equity, a gente pode pensar tanto em PL quanto em market cap. Market cap é o valor da empresa visto do mercado. E você tem isso a partir do valor dela das ações. As ações são variáveis, as ações variam todo dia, e é como se o valor da empresa para o mercado variasse todo dia, né? Mas o valor da empresa não deveria variar todo dia, é por isso que as pessoas usam o PL ao invés do market cap muitas vezes. Só que quando você usa o PL, você pode usar a dívida que está na contábil, a dívida, né, normal. Quando você vai usar o market cap, você deixa de poder usar a dívida book, né? Tipo, book values são os que estão nos livros contábeis. Então, a dívida que está no book vai ser uma, e a dívida que você deveria usar quando você usa o market cap é outra. O Damodaran faz tem um jeito lá que ele usa para fazer uma estimativa do que seria a dívida na visão do mercado da empresa, usando os custos financeiros junto do próprio book value. Você faz como se fosse um cash flow, e você traz o valor presente usando o seu custo de capital, que eu já vou falar do custo de capital, é esse aqui. Mas enfim, é um detalhe, geralmente eu faço por PL e book value, quer dizer, aliás, eu normalmente faço por book value normalmente. Eu pego o PL, pego a dívida e uso o custo da dívida que eu calculei a partir da própria dívida. É assim que eu faço. Tá. O custo de equity, que a gente usa o KE, tem esses modelos aqui
mais conhecidos, né? Tem vários, na real. Aliás, você tem a opção até de usar um modelo que é só seu, assim, o que você acha que faz sentido, né? Esse aqui é o primeiro modelo criado, é o mais básico, é o que tem nos manuais, a teoria padrão é essa daqui. E a gente vai ver cada elemento dele. Em que você começa com uma taxa livre de risco, que aqui está como risk-free. E você faz um beta, que o beta seria a sua correção para um tipo de risco. Lembrando que aqui você está sem risco, né? O risk-free você tirou o risco. Então aqui você vai jogar o risco para essa parte da soma. Então beta é como se fosse uma correção, é como se fosse algum tipo de correção que você consegue ver, geralmente em relação esse básico aqui em relação ao mercado. E aqui a gente tem o Equity Risk Premium, que é o prêmio de mercado, em que você faz o a mais que você deveria ganhar saindo da renda de uma taxa livre de risco. É uma diferença. Mas a gente vai entrar nisso aqui. Isso aqui é um assunto até bem interessante. Tem esses outros três que são basicamente derivações, né? Esse é o APM. Acho que esse aqui é o A agora. Acho que é Average Pricing Model. Não estou lembrando. Mas eles são essencialmente iguais, né? A diferença é que aqui no APM, qualquer beta que você está achando, que você está botando no somatório, é um somatório, isso aqui tudo é um somatório. Qualquer beta que você está achando e o risco que você está achando, não tem nome. É qualquer um, você vai colocando no seu modelo e não especifica como esse aqui. Esse aqui é focado em fatores macro. Então, você vai pegar um beta relacionado a um fator, pegar o risco do fator menos o risk-free, vai fazer somatório. Esse proxy aqui é o que a gente mais fica nítido o quanto você customiza essas coisas, né? Então, o A, eu não sei o que é, o B eu não sei o que é, o Y eu não sei o que é. Você vai decidir. O que você acha que está sendo o início do seu custo de equity, que é algo padrão para o seu custo de equity, o que é esse B pode ser um beta também, né? O que está sendo, o que você relaciona para o seu risco e o que é esse risco propriamente, sabe? Isso aqui é o auge da customização. Tá. Então vamos começar com a taxa livre de risco, que é aquele RF que está começando o seu KPM. Aliás, como vocês puderam perceber, o RF, ele tem todos eles e ele é solto, né? Ele é tipo a primeira taxa que vai definir o seu custo de equity. Tipo, dali vai para... Você já quase que define mais ou menos para onde você está indo, porque a taxa de risco tem alguns jeitos de fazer e lembrando que você pode colocar em termos nominais ou reais o seu valuation inteiro. Então, se você está fazendo projeções nominais, você quer uma taxa de risco nominal e real com real. A taxa livre de risco é uma taxa, eu costumo dizer, sou eu que falo mesmo, é uma taxa bem teórica. Quando você lê sobre, você vai ver, você vai calcular, você acaba fazendo uma parada que é teórico. Não... É bem questionável até. É uma taxa que seria livre de qualquer risco que você consegue pensar. Por isso que geralmente se usa as taxas do governo, porque tem poucas chances do governo realmente quebrar ou deixar de existir. Então você vai usar uma taxa que vai continuar, ela vai ser até o final, né? Ela vai existir até o final. Tem uma empresa, ela pode falir no meio e o número que você estava usando já deixa de existir, porque a empresa faliu, né? O retorno que você estava usando deixa de existir. Geralmente você usa do governo porque o governo vai continuar existindo. Então o retorno livre de risco você faz a partir de uma taxa do governo, do título do governo. Só que os governos têm risco de default. O que é risco de default? É o risco dele não pagar.
É o risco de alguma coisa acontecer, sei lá. Ele pode decretar moratória, ele pode entrar em guerra e ele não vai pagar. Não sei. Os países mais desenvolvidos têm menos risco. Dizem, né, que os Estados Unidos têm zero risco. E o Brasil tem um risco considerável, um risco que a gente tem até que tirar da taxa livre de risco, porque o nome é livre de risco. Então, e esse segundo risco aqui, na verdade, ele é mais, de novo, ele é uma parte mais teórica, voltada para o seu valuation, porque tem um leve risco de alguma coisa acontecer, se for, mesmo que for uma taxa do governo. Podem ter custos envolvendo um reinvestimento. O que é isso? Se você está pegando uma taxa de 5 anos, mas o seu valuation está de 10 anos, teoricamente, você está comparando o retorno de uma taxa que você vai ter que reinvestir. Ela vai acabar em 5 anos, você vai ter que investir de novo. Podem ter custos nesse seu reinvestimento, pode ter mudanças. Aliás, muito provavelmente vai ter mudança nessa taxa, então não vai ser a mesma. Então, o que se tem aqui é também um ativo que não vai ter risco de reinvestimento, então você faz uma taxa, você geralmente pega um título de renda fixa do tempo que equivale ao seu valuation, o quanto você conseguir. Por isso que eu botei aqui o tempo de projeção, as suas projeções do valuation. Então, por exemplo, o método mais simples de você tirar uma taxa livre de risco aqui no Brasil. Você pega uma taxa pré-fixada, uma LTN, por exemplo, do tempo que você quer, e retira o risco país, pode ser tanto por um spread entre títulos brasileiros denominados em dólar e o título americano, porque você pega um spread, né? O spread é o que o mercado está vendo como um risco associado ao Brasil. Ou você pode simplesmente entrar no CDS, que é o mercado de crédito, de swap de crédito. Aliás, é o mercado, né, de default. E aí você tem no CDS você vê que tem um risco associado ao Brasil e você pega esse valor para retirar do seu título brasileiro. Então, você transforma um título brasileiro que já não tem risco de reinvestimento, né? E você tira o risco default. E aí você cria uma taxa que é teórica, essa taxa é puramente teórica. Vale lembrar aqui uma parada muito importante, que muita gente usa a taxa, pega uma taxa dos Estados Unidos, né? Porque, como eu falei, os Estados Unidos, teoricamente, tem zero de risco. E aí a pessoa vai lá e pega, vou pegar uma taxa dos Estados Unidos já direto e vou, né? Não preciso fazer nada, porque já é zero de risco. Só que vamos pensar um pouco mais à frente. Quando você faz o WACC, para quem aqui nunca fez valuation, vai ser um pouco difícil de visualizar isso. Mas quando você faz o WACC, você usa esse valor para trazer suas projeções a valor presente. E o WACC o WACC entra no denominador. Então, quanto maior for o seu WACC, aliás, você pode até pensar assim, quanto maior é o seu WACC, maior é o seu custo de capital. Então, pior isso é para a sua economia, para o seu valuation, né? Quer dizer que vai ser algo que vai diminuir o valor presente, vamos dizer assim. Então, quando você pega uma taxa dos Estados Unidos em relação para uma empresa brasileira, você está supondo a realidade do mercado americano. Então, vamos na situação em que os Estados Unidos está com uma taxa de 2% de Selic, Selic deles, né, o Fed lá. Está 2% e a nossa Selic está 14%, que é o que estava há 5 anos atrás. A sua RF vai ser algo um pouco menor que 2%, né, pelo T-Bonds, lá, pelos bonds americanos, ou mais, aliás, não dá para afirmar. Mas vai ser algo em torno de 2%, a sua RF. E aí você vai criar algo, né, o resto da sua equação lá do KPM, vai ter um valor
e aí o teu CAE vai ter um valor e o seu WCC vai ter um valor, né? Isso tudo foi criado, você fez isso. Só que se você fizer um RF que tenha 2% e num WCC com RF é 2% e um outro WCC com RF um pouco menor que 14, né? Porque você retira o risco Brasil, deve ser o quê? 9, 10%. Percebe que o seu custo de equity já aumentou. Se você faz uma RF a partir do mercado brasileiro, que é a realidade da sua empresa, o seu custo de equity já aumentou. E, por consequência, o seu WCC já aumentou. E, por consequência, se você fizer um valuation todo construído pelo mercado brasileiro, você vai ter um preço menor. Né? Você vai ter uma empresa que tem um custo de capital maior. Ou seja, se você, nessa situação de 2015, 2016, você pegasse sempre a taxa livre de risco americana, vai ter uma diferença absurda da taxa livre de risco brasileira. E se você fizesse o valuation de uma se você fizesse o valuation com os dois, num deles talvez você tenha compra, né? Aliás, num deles não. No americano, talvez você tenha compra, e no brasileiro talvez não. Então, não faz tanto sentido você pegar a taxa do mercado americano, supondo que a sua empresa está inserida no mercado brasileiro, que é diferente da Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, mas 90%, mais de 90% da receita dela é americana. Então, tudo bem, você pega uma taxa americana e, aliás, o ideal seria você ponderar com uma taxa brasileira, por exemplo. Mas, então, tem esse detalhe. Eu costumo sempre fazer a taxa de risco a partir dos títulos brasileiros, porque as empresas que eu vejo geralmente são focadas em Brasil, assim, estão muito expostas a Brasil. Mesmo que elas, aliás, por exemplo, commodities, não estão expostas ao mercado brasileiro, né? Mas estão expostas ao Brasil, porque ela está em real. Então, quando o dólar varia, ela vai sofrer. Então, tipo, isso é uma característica do mercado brasileiro. Vai sofrer ou não vai sofrer? Mas, tipo, quando o dólar varia em relação ao real, é uma característica do mercado brasileiro. Então, eu costumo sempre pegar do mercado brasileiro. Tá. Agora vamos ao prêmio de mercado, que eu pulei o beta, né? Tipo, eu vou falar do beta na próxima. Mas aqui estamos no prêmio de mercado. Esse jeito aqui seria seguindo a palavra mesmo. É um prêmio de mercado. Você tem a taxa livre de risco e você tem um risco de mercado, que é uma taxa também. Poderia ser, por exemplo, aliás, aqui não é taxa livre de risco, aqui é o retorno. Retorno livre de risco. Então aqui você tem uma diferença entre o retorno do mercado e o retorno livre de risco. Não, taxa livre de risco. Não sei por que eu falei isso. E é uma conta simples, né? Você pode simplesmente pegar. Você pode, né? Pegar o retorno do mercado ao longo do tempo, analisar, ou, sei lá, mensalizar, você que sabe, mas analisar e subtrair pelo retorno um retorno livre de risco, analisar também. Geralmente as pessoas fazem uma diferença entre o retorno de mercado e o retorno da renda fixa daquele país. Mas isso aqui essa visão é muito ruim, né? Porque você está pegando dados passados. Primeiro que os dados passados provavelmente vão ter o desvio padrão é muito alto, né? Você está querendo traçar um valor só para definir os retornos do mercado. Isso é muito ruim. E tem um detalhe, né, que, você está supondo que vai repetir o que aconteceu no passado. Isso não necessariamente é verdade. Se você fizer nesse modelo em fevereiro, você vai ter um retorno, né, vai ter um prêmio de risco alto, né, porque o retorno do mercado estava alto em relação ao retorno livre de risco. Agora, passou de março, se você pegar só março, seu retorno de mercado é negativo.
Então, isso aqui é algo ruim. Né? Você tem a opção também de olhar para frente, seguindo ainda esse RM-RF, que é pegando estimativas do que se tem. Porque, por exemplo, você pode ter estimativas, isso é mais para o mercado americano, você pode ter estimativas dos dividendos pagos no futuro e trazer valor presente, como se fosse o retorno do mercado. E aí você faz, analisa e tal, faz esse mesmo raciocínio, e aí é algo que você está olhando para o futuro, que faz mais sentido, né? Você pega a estimativa dos analistas. Só que no Brasil isso é mais difícil, né? É um mercado menos estudado. Então provavelmente você não vai achar, ou você vai achar algo que você não confie tanto. Então tem esses dois de baixo, são mais para mercados emergentes ou mercados que têm menos dados em geral. Aqui eu tem dois exemplos, um dele é obviamente, né, mais sofisticado do que o outro, até porque você adicionou do outro. Mas o que está acontecendo aqui? O jeito que eu falei olhando para frente desse primeiro modelo, ele é muito aceitável nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado maduro. Só que, se você fizer essa conta, você vai estar fazendo para o mercado dos Estados Unidos, né? Não brasileiro. O que você faz aqui é pegar o prêmio de mercado, que é Equity Risk Premium, americano, né? Um mercado maduro, que você confia nos dados, é uma projeção confiável, e adicionar o risco brasileiro nessa conta. Essa aqui é mais simples, né? Você só adiciona o CDS, que é um exemplo que eu dei para a taxa livre de risco. Para quem está atento ao que eu estou falando, pode ter achado estranho que eu falei na taxa livre de risco, você retira o CDS e aqui você coloca de volta. Realmente, é esquisito, né? Às vezes é contraintuitivo, mas é teoricamente correto. E como eu falei, a taxa de risco, na verdade, é bem teórica. E não é como se você só adicionasse e retirasse o CDS, porque o prêmio de risco está sofrendo efeito do beta, então não é o mesmo valor, né? Não é a mesma coisa. Essa terceira equação, na verdade, é uma sofisticação da segunda. Porque o que você faz aqui é uma razão entre a volatilidade da Ibovespa e a volatilidade dos títulos brasileiros. Por que você faz isso? É uma sofisticação simples. Aqui você adicionou o risco do Brasil e aqui você ainda adicionou o risco associado à Bolsa Brasileira, né? Porque você está vendo mais ou menos a relação entre, qual a diferença, né? A razão entre a volatilidade da Bolsa com a volatilidade da renda fixa. Então você adiciona um risco a mais, né? Você multiplica pelo próprio risco propriamente dito para você aumentar, esse valor geralmente é maior, né? A volatilidade da Bolsa quase que obrigatoriamente, acho que obrigatoriamente é maior que a volatilidade da renda fixa. E aí você dá você sofistica, deixa melhor o seu prêmio de risco. Deixa algo mais palpável, algo que, faz mais sentido. E aí tudo bem. Você calculou o prêmio de risco americano por cash flows, né? Lembrando, você pega as estimativas do futuro, as estimativas que os analistas têm para o futuro, traz o valor presente como se fosse um valuation. E você adiciona o risco brasileiro aqui. Tá, temos o prêmio de risco, então. Temos a taxa de risco, temos o prêmio de risco. Agora a gente vai botar o beta. Tem alguns jeitos de você calcular o beta. Tem vários. E o beta, na verdade, é a parada mais customizada, assim. Geralmente é algo que o analista realmente gosta de fazer. Por exemplo, o cara está lidando com empresas muito grandes. O cara está lidando com empresas com market cap muito alto. Essas empresas têm uma característica específica bem diferente de empresas pequenas. Pode ser em relação a conseguir empréstimos ou a conseguir reduzir impostos,
qualquer coisa. Então, o cara pega uma relação que ele acha importante e transforma em beta. Transforma do jeito que ele quiser também. Mas tem uns jeitos mais padrões aqui. Você pode só fazer... Aliás, eu botei aqui no meio. Um beta normal entre o ativo que você está falando, que você está querendo, e o índice desse ativo. Pode ser o índice da bolsa em si ou um índice do setor. Geralmente é melhor você fazer do setor, a não ser que seja uma empresa muito grande e aí não tem problema você fazer com o índice da bolsa. Por exemplo, a Vale. A Vale é muito grande e ela afeta o mercado. Ela é muito perto do que o mercado é. Então, o beta dela com o índice da bolsa faz muito sentido. Quando a bolsa cai, a Vale está caindo. Quando a bolsa está subindo, a Vale está subindo. Você, às vezes, não sabe se até pode saber, mas a relação causal ali é tênue, né? É meio cinza, porque ela tem muita força na bolsa. O jeito mais matemático de fazer isso, na verdade, é a regressão linear. Você faz uma reta na dispersão, e aí o beta vai ser o beta que você está querendo. Mas vamos lá, naquele modelo lá, o multifactors, macros, você faz uma média dos betas, ou você pode até ponderar os betas em relação aos fatores macros. Você pode fazer a média dos betas do setor, né? Você faz o beta com cada das empresas. Você faz o beta faz o ativo com o setor, ativo com o setor, ativo com o setor, faz a média dos betas. É um tipo. Esse aqui eu acho que eu nunca falei pra galera lá do GE, mas é um beta esquisito, né? Porque você faz a relação da variância do preço com o mercado. Então, é o quanto o mercado varia em relação à variância do seu ativo. É um beta bem esquisito, mas tem. Agora, aqui a gente tem uma parada mais voltada para contabilidade, né? Uma parada que faz mais sentido. Porque quando você faz só o beta, você não está analisando nada da empresa. Aliás, você está analisando coisas que, o mercado ele é meio aleatório, né? Tem muita gente que não estuda contabilidade e está no mercado. Então, a variação de preço simplesmente, ela não é o melhor melhor fator para você fazer o beta sozinho. Ela é algo meio vazio, né? Não te indica, se a empresa está indo muito bem ou não, ou qual é o risco dessa empresa, por exemplo. Aí o que você tem aqui? Beta alavancado e beta desalavancado. O que você faz aqui é colocar a relação das dívidas da empresa, né? Aí você tem a razão debt to equity propriamente, em que você coloca a informação dentro do beta, você coloca essa informação dentro do beta, e ele vai te mostrar não, ele vai tentar adicionar nesse beta um valor real, assim, um valor que faz sentido, um valor que, você viu lá, que essa empresa, por exemplo, vamos supor que a empresa tem muita dívida. Esse beta vai aumentar bastante. Então, o beta saiu muito alto, e aí, como eu falei, né, lembrando aquele caminho, você vai fazer o custo de equity, vai fazer o WCC e tal, o beta saiu muito alto, a empresa tem muita dívida, você aumentou o risco, você aumentou o WCC, sabe, você conseguiu mostrar que essa empresa tem um risco maior. Ou não, né? Pode não ser algo ruim, mas isso aí é uma parada mais de contabilidade. Pode não ser algo ruim, mas você mostrou isso, você conseguiu adicionar no seu beta. E o beta desalavancado é só a relação contrária, né? Que você está multiplicando, que você está dividindo. Sei lá, num setor que, a dívida não é muito importante, ou a dívida muito baixa é mais importante, aí você usa esse. Aliás, os dois meio que te trazem informações, assim, iguais, né? Tipo, a relação vai ser a mesma. Se você pega empresas e compara elas com o beta, você faz o beta alavancado para cada uma delas e depois faz o beta desalavancado para cada uma delas. Tipo, você já vai entender a informação a partir de um ou do outro. Não precisa fazer os dois. Mas então, temos aqui um beta e você fecha o seu custo de equity.
né? Você fechou aquele primeiro elemento lá. Agora vamos para o custo da dívida, que é algo mais direto, né? Você vai lá nos demonstrativos da empresa e pega. Ou não, já vou falar disso. As dívidas são obrigações contratuais, né? Você precisa ter um contrato, as dívidas. Como eu falei lá no início, por isso que a gente tem 1 menos T no custo da dívida. As dívidas são dedutíveis. Aliás, eu falei ou não falei? Não lembro agora. Geralmente são dedutíveis. O que você tem de 1 menos T lá no início, exatamente porque, o que você paga, você meio que tem um bônus de ter pagado os impostos. E as dívidas geralmente têm consequências, né? Para você considerar isso, isso aqui é uma dívida, ela tem consequências. Pode ser multas muito grandes, perda de controle da empresa, encargos. Assim, você tem que saber o que é uma dívida. E aí tá. O custo da sua dívida... Christian. Fala aí, Diogo. Eu tenho uma dúvida com respeito àquele T. Eu não tô te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Eu tenho uma dúvida quanto à tributação. Diga. A gente sempre vai usar 34%? Não. Ou a gente vai usar aquele número efetivo que a empresa divulga? Então, uma boa pergunta. Tem empresa, como você bem viu, né? Você viu isso há pouco tempo. Tem empresa que dificulta a informação. Tem empresa que você não consegue ver perfeitamente quanto de imposto... ela não explica direto quanto de imposto está sendo pago. E tudo bem, você poderia até tentar calcular pelos demonstrativos. Não vai ser algo tão trivial assim, eu não estou lembrando agora, mas não vai ser algo tão trivial do que tem muita empresa que já te fala direto quanto que ela pagou em porcentagem. Se você... O padrão... O Brasil tem a alíquota de 34%. Mas, como eu falei, tem muito estímulo, tem muita empresa que consegue benefício, e aí você tem que ver isso e usar o valor real dela, usar o valor real do 1 menos T, porque se você usar 1 menos T, é como se você estivesse falando que aquele multiplicador ali, sendo 34, vai ficar 0,66. 0,66. E se você fizer 1 menos T menor que isso, vai aumentando, né? Vai ficando 0,7, 0,8. Isso vai aumentando o seu custo da dívida. Então, se você usar 1 menos 34 direto, você vai estar supondo que ela teve aquela dedução toda, que teve aquele benefício todo. E ela pode não ter. Você tem que olhar realmente qual é a tarifa que está sendo vigente, que ela está realmente pagando. É o simples, né? Tipo, se você não conseguir achar, não está conseguindo fazer, não está sabendo como fazer, usa o 34, que é o padrão. Mas se você está podendo ver, sabe como fazer, faz o efetivo. Beleza. Valeu, Christian. Tranquilo. Tá. E aí você conseguiu entrar. Lembrando que tem empresa que não explica isso, tem empresa que não quebra os contratos, não te fala. O Diego, por acaso, ele mesmo já me mostrou que uma empresa que não está fazendo isso. E você vai fazer geralmente pode ser uma média ponderada, né? Do jeito mais tranquilo de se fazer. Uma média ponderada das taxas de cada contrato. E você vai usar esse valor para ser o que realmente é o custo da dívida em média, né? É o que você considera que esse poderia ser o custo da dívida dela. Você considera que esse é o custo que ela vai ter para pegar uma dívida. Então, você pode olhar os demonstrativos, calcular a sua taxa, ou tem esse jeito aqui, que é algo muito interessante, que o Damodara ensina. Aliás, ele ensina quando você quer criar o seu próprio rating. Você pode usar o rating da empresa, um rating de uma empresa que já faz isso,
e usar o rating de spread, né? Você meio que faz a sua tabela e usa esse rating para fazer o seu custo da dívida. Eu não sei se vocês lembram quando vocês... muitos daqui estavam na fase trainee e teve aula de fundamentalista, tinha um indicador que era EBIT sobre custos financeiros, né? E aí isso era o coverage ratio. É basicamente isso que o Damodara usa para fazer o rating do quanto a empresa, em relação ao custo da dívida dela, né? Que é o quanto ela está conseguindo, quanto o EBIT dela está pagando o que ela gasta com juros. Isso é muito interessante. Ele faz esse simples indicador e ele usa ele de rating. Ele vai fazendo com as empresas que ele quer e usa de rating. Aí depois, tudo bem, ele cria uma tabela, né, em relação lá, para pegar as faixas de que cada um vai custar quanto. E aí ele adiciona a taxa de risco. E essa parte é bem teórica. Mas é muito interessante. Então você tem essas duas opções. O mais aconselhável, na real, né? Tipo, você está olhando os demonstrativos da empresa, se você quer realmente ter um entendimento completo da empresa, você vai lá nas dívidas delas, entende como é que está sendo o contrato, qual é a duration, e calcula o custo da dívida dela. E aí, chegamos aqui, então, ao WCC. Você calculou o KE, você sabe quanto é que é o equity, porque, como eu falei no início, é o PL ou o market cap, mas se você usar o market cap, a sua dívida vai ter que ser uma dívida do mercado também, porque o market cap é o valor da bolsa da empresa para o mercado. Então a dívida também tem que ser, vamos dizer assim, em relação à visão do mercado. Mas aí então você pode usar o PL e pega as dívidas que você acabou de estudar para fazer o custo da dívida. E você tem aqui a sua relação do custo de equity, e depois você vai e constrói o resto da sua equação com o custo da dívida em relação à dívida. Aí é meio que o contrário, né? Só a ponderado. E o T, que é o 34, mas se você puder, tipo, se você tiver capacidade, vai lá e confere se está sendo 34 mesmo. Senão você muda para o valor real. E é isso, você criou seu WCC. Quando as próximas calls de valuation e a de finanças corporativas, aí vocês vão ter mais, vamos dizer, ferramentas para fazer isso mais aliás, para fazer isso não. As finanças corporativas é para fazer isso mais na prática mesmo. Em relação a essas partes contábeis, né, de equity, debt, custo da dívida e tal, tarifa. O custo de equity já é isso aqui mesmo, é uma parada mais teórica. Se você está usando o modelo KPM. Mas no valuation, é meio que o depois, né? A call de valuation é o depois desse daqui. Você criou o seu WCC, agora você vai continuar estudando a contabilidade da empresa, vai fazer suas projeções, depois você vai trazer o valor presente usando a taxa que você achou aqui. Tá? Claro que eu falei de um jeito rápido, simples, né? Mas na prática é legal. Na prática é bem maneiro de fazer. E você pode ter bastante entendimento do mercado. Isso aqui exige bastante entendimento do mercado. Mas é isso, galera. Isso é o WCC, quando você cria. Alguém não entendeu? Alguém que não é de fundamentalista, mas propriamente dito. Alguém que não é de fundamentalista. Entendeu, tipo, para que a gente está fazendo isso? Ficou claro? Porque eu não sei se todo mundo sabe o que é valuation e tal. Mas, bom, é para calcular o preço da ação ou só, no caso, como é que a empresa vai estar no futuro, se vale a pena comprar ela agora ou não. E aí esse é a taxa que você vai usar para trazer valor presente.
E aí, alguém que... Tá, se for de fundamentalista também, se tiver alguma dúvida, mas eu acho que não vai ter, né? Alguém que não seja de fundamentalista tá com dúvida? Teve... Tá claro? Não? Não. Que bom. É isso, galera. Fechou aqui. 45 minutos. Christian, Manda aí. qual que é o modelo que a Elo usa? Porque eu lembro que na reunião que a gente teve com ela, ela comentou que não usava KPM, né? Não, ela não usa. O que ela usa? Ela faz o seguinte. Se a empresa tá legal, porque ela gosta de empresas com... se eu não me engano, ela gosta de empresas com dívida mais alta, né? Se a empresa tá maneiro, tá com uma parada não tão ruim, ela usa 13%. Se tiver ruim, ela usa 15%. Esse é o modelo da Elo. Entendi, valeu. Tipo, é claro que ela chegou nesses dois valores, ela fez alguma conta, né? Ela só não fala pra gente qual é. Mas, por exemplo, lá no... Eu não sei se você estava na call da Charles River, que o Edward estava falando sobre o modelo deles. Tava. Então, eles também não usam KPM. Eles fazem o que eles chamam lá de margem de segurança. Eles usam a taxa livre de risco, né? E fazem o custo de equity a partir da taxa livre de risco. Mas depois era um risco lá que eles usam, né? É customizado. Como eu falei, é customizado isso bastante, né? Então, eles usam a taxa de livre de risco, depois eles continuam e fazem uma parada deles de equity, e que é padrão. Eles usam esse mesmo KE para todas as empresas. O que vai mudar ali vai ser a margem de segurança, que eles fazem uma parada lá. Isso tudo eles seguram a onda, né? Porque eles não vão entregar pra gente de bandeira, assim. Se você trabalhar lá, eles vão te falar, mas senão eles vão estar entregando o expertise deles. Mas é uma boa pergunta que você fez, porque a Elo deixou bem claro que não adianta ficar seguindo a teoria, né? Mas o que a gente tem para estudar é a teoria. Felipe? Paiva? Fala aí, Cris. Opa, fala aí. Tu queria perguntar alguma parada? Não, só para falar, cara, pô, primeiro ficou bem maneira a apresentação, boa. Segundo, se vocês não entenderam o que é um CDS, na apresentação de macro da sexta, a gente vai mostrar como é que funciona e tá por trás, porque faz sentido colocar ele no WACC. Aliás, eu estou pensando aqui, essa minha call, ela deveria ficar mais por último, né? Porque tem muita informação aqui que é muito bem explicada em outras calls. Na do Breno, na sua, quando você vai fazer a parte ali de custo de equity, não, equity risk premium também, tem que ter a relação no mercado, enfim. Mas é isso, galera. Eu fiz slides pouco explicativos, no slide não tem nada, porque se você não entendeu, me pergunta. Se não está claro, me pergunta. Se você não entendeu qual é a ideia de fazer o RF, pergunta. Tá. Mas então é isso. Quem estiver gravando, Gabriel, se estiver gravando, já pode parar a gravação. Se alguém quis gravar.